Boa noite, turma. Boa noite, pessoal. Oi, Sejam todos e professor. todas bem-vindos, bem-vindas. Boa Oi, noite. Aparecida, boa noite, pessoal. Boa Bom noite, estar aqui com professor. vocês. Boa noite, Lucilene. Espero que estejam todos bem por aí, que tenham conseguido fazer a leitura do nosso caso clínico de hoje. Como de costume, estamos iniciando às 18h45. Nosso encontro está sendo gravado, então tudo que vocês disserem não será usado contra vocês no tribunal, fiquem tranquilos. Vou pedir para vocês colocarem o nome completo de vocês aqui no nosso chat, quem ainda não colocou, por gentileza, só para auxiliar essa frequência. E também, como de hábito, por enquanto, nesse primeiro momento, pedir para vocês manterem os microfones fechados, para evitar para a gente distrações, microfonias, e logo mais a gente abre para as trocas e participações de vocês. Maravilha. Vamos lá. Estou levemente resfriado, pessoal, então se em algum momento aqui eu precisar rapidinho fechar o microfone para tossir ou espirrar, não estranhem, mantenham os antivírus de vocês ligados aí nos notebooks. Enfim, quem pegou a piada pegou, quem não pegou também, não tem problema. Vamos lá. Deixa eu aceitar o pessoal que está chegando. Pessoal, a tela foi compartilhada com vocês? Sim? Ok? Legal. Vamos lá, então. Sim, Ok. Bom, não vou. Bom, o nosso paciente da noite, pessoal, vai ser tratado como C. É um homem de 50 anos, traz como queixa principal questões relacionadas ao trabalho e que tem trazido repercussões à sua vida pessoal. Ele relata se sentir paralisado, impossibilitado de seguir, fazer as coisas do dia a dia ou dos planos de vida, tal qual uma engrenagem que parou de funcionar, expressão usada por ele. Nunca passou por qualquer experiência de análise ou tratamento psicoterápico, e, juntamente com o início do tratamento pela clínica escola, começou um trabalho de coaching com uma profissional, a qual também tem amizade. E ele iniciou os atendimentos há cerca de 2 meses. Bom, vamos lá para a sessão do dia 14/8, e ver o que o material clínico que a gente tem aqui vai possibilitar de trocas, pontuações, dúvidas, observações. A sessão 14/8 traz para a gente uma observação importante. Ele faltou em 21/8, com a justificativa de que trabalho até tarde a semana toda, certo? Então, vamos interpretar para todos os efeitos que 21/8 seria a próxima sessão que ele, então, viria e ele falta. Então, a gente vai ter o relato de uma sessão, a qual a próxima ele faltou. Bom, como de costume, subi até a recepção para chamá-lo e ele estava esperando. Boa noite, C, vamos lá? Boa noite, André, vamos. Ele me cumprimenta com um aperto de mão, e então descemos à sala de atendimento da clínica escola. Gostaria de te fazer uma sugestão hoje e te convidar a experimentar o divã. Pode ser, vamos tentar. Então o paciente se deita e começa a falar. Essa semana foi bem difícil, senti muito medo. Tive muitas coisas relacionadas ao trabalho, um monte de problema para resolver, e não sei se consegui dar conta de tudo. Fico com medo do que pode acontecer, porque estamos num momento crítico do país, político, econômico, e tenho medo que as coisas voltem a ficar difíceis como no passado. Não foi fácil mesmo.
Na verdade, estou pensando em deixar o coach para outro momento. Pensando em desistir por enquanto. E por que te ocorre esse pensamento? Na última sessão, sexta, mexemos com muitas coisas difíceis. Tenho a impressão de que as questões que aparecem lá mexem muito comigo. E eu não estou dando conta. São muitas mudanças. Das coisas que temos conversado aqui, mais essas coisas do trabalho. Muitas coisas? Me fale um pouco do que tem vivenciado no coach. Por exemplo, ela me dá um monte de atividades, exercícios e leitura. E eu não consigo fazer, sabe? Não consigo me organizar para iniciar. Estou com o livro há algum tempo e não consigo pegar para ler. Te falta tempo? Não é falta de tempo, é falta de vontade. Fico desanimado para fazer. Até tenho tempo para ler, consigo organizar meus horários, mas não estou conseguindo. Tem ideia do que possa estar te desmotivando? Como assim? Você diz que tem tempo livre e tem investido tempo em busca de melhorias para sua vida, seus projetos. O que sente que está te impedindo de seguir? Te passa algum pensamento? É como te falei, tem mexido com muitas coisas ao mesmo tempo. As questões sobre meu passado que temos discutido aqui, minha relação com meu pai, e principalmente a dificuldade de estar na posição que estou. E em qual posição você está? De empresário, eu estou acostumado com aquela vida de funcionário público. Afinal, foram 24 anos nessa forma de trabalho. Se eu trabalhasse muito ou pouco, de qualquer maneira eu teria dinheiro no fim do mês. Mas hoje não. Preciso trabalhar muito para conseguir um sustento para minha família. E se eu não for atrás, não vou conseguir sobreviver. E será que estar na condição de funcionário público te traria satisfação? Penso que não. Ter uma empresa sempre foi meu sonho. E me sinto realizado, apesar de querer mais. Fazer o bem para as pessoas, sabe? Não ter uma empresa apenas para fazer dinheiro, mas pensar em ajudar as pessoas a resolverem determinados problemas. Determinado problema. Então, sinto que a vida de funcionário público me limitaria. Cumprir horários, ter chefe, ficar acomodado. Eu não quero isso para mim. Exatamente. Essas são coisas da vida. Toda escolha gera ônus e bônus. Certamente, escolhendo essa vida de empresário, você não terá os benefícios da vida de funcionário público, nem os mesmos problemas. Terá, sim, outros problemas. E é necessário que se tenha esse entendimento na medida em que você escolhe seguir um caminho. É verdade. E certamente você se sente realizado com sua escolha, afinal, você está indo na direção do seu desejo, do seu sonho. Com certeza, prefiro muito mais nessa condição que estou, fazendo meus horários e construindo uma empresa. E é isso que tenho experimentado no coach, mudando meus paradigmas, encontrando novos desafios. Porque assim, eu sinto que minha empresa deu um upgrade, mas eu não consegui evoluir junto. Deixei de ser uma MEI para um ME, ou seja, mudaram os impostos, o risco aumentou, essas coisas, entende? Bem, sim. Embora me pareça meio contraditório você pensar que sua empresa cresceu e você não, já que você é a empresa. É, isso é verdade. Você tem conseguido evoluir, mesmo na condição de empresário. Afinal, você só passou para um ME, pois a demanda de trabalho aumentou. O faturamento aumentou, o que significa que os dividendos também aumentaram. E para isso o coach vem no sentido de te ajudar nesse crescimento, te dando as perspectivas e o conhecimento empresarial que você precisa. Então, por que o desejo de desistir? Você tem toda a razão, mas por que não consigo crescer junto ao coach? Essa é uma boa pergunta. No começo da sessão, você trouxe muito a palavra medo. O medo de arriscar, o medo de perder, o medo de fracassar. Me parece que junto com esse medo de errar vem o desejo de acertar muito, ser perfeito. E esse sentimento de perfeição te faz paralisar e não te permite sequer iniciar. Como as leituras do livro, por exemplo. Nossa, agora você bateu.
Isso mesmo. Faz muito sentido agora. Estamos encerrando nossa sessão. Você vai com essa reflexão hoje, pense nessas questões nas relativas ao coach, tendo em mente o que você quer para você. Sim, sem dúvida, sem dúvidas. Muitas questões para refletir. Muito obrigado. Tenha uma boa semana e até segunda que vem. Obrigado e até. Muito bem, pessoal. Então temos aqui a leitura do nosso caso clínico de hoje. Apesar de todos vocês já estarem familiarizados, né? Vou confiar que vocês todos leram, passaram a semana estudando o caso, pesquisando nos livros de Freud, Lacan, Winnicott, Klein, o que vou fazer nessa supervisão. Apesar de vocês já estarem familiarizados com o texto, né? Acho legal a gente fazer essa leitura juntos, porque bota a gente no clima do texto para fazer nossas trocas, pontuações, dúvidas. E agora eu gostaria de ouvi-los, saber de vocês o que chamou a atenção quando leram um texto, se surgiu alguma dúvida teórica, né, alguma dúvida sobre manejo, sobre técnica. Fiquem à vontade para a gente ir fazendo a fila de participação e eu vou passando a palavra para vocês. Já vi aqui que algumas pessoas já levantaram a mão. Carol Vieira, Márcia Borges e Lucilene. Carol? Oi, você tá, acho que não, seu microfone está aberto, só que não está chegando o seu áudio. Quer dizer, pelo menos não para mim. Vocês estão ouvindo, pessoal, Carol? Não, né? Não. Ok. Não, Carol. Veja se você consegue resolver e aí não abaixa a mão, não. Deixa a mão levantada. E aí a gente passa então para a Márcia. E aí, se você conseguir resolver aí, eu vou passando para você. Márcia, tudo bem com o seu áudio? Tudo em ordem, tá me ouvindo? Prontinho. Ouço bem. Na telinha da Carol, está dizendo que está desligado, né? Para nós. Está desligado o microfone dela, na tela Eu dela. acho que ela saiu aqui da sala até, acho que vai tentar entrar de novo. Vamos esperar para ver. Pelo menos sumiu aqui para mim. Mas vai lá. Vamos lá. Boa noite a todos, ao professor. Boa. Medo, paralisia e todo essa palavra, essa expressão que, né, ele passa, que é a questão não dou conta, não vou dar conta, né? E no coach ele está dizendo que tem alguma coisa que está incomodando, é sinal que o coach está indo na direção certa. Então, a pergunta é, qual é a evolução que ele deseja? Ele fala que não está evoluindo junto, né? E qual seria essa evolução que ele deseja? No meu entendimento, que precisa ser extremamente investigado, é essa relação dele com o pai. Qual é a relação que ele tinha, ou tem com o pai? Precisa investigar isso, mas, aparentemente, o que sugere é que o pai talvez o deixasse paralisado diante das dificuldades. Né? Quer dizer, aponta para isso, né? Diante das dificuldades. Porque isso também aponta, essa relação difícil com o pai aponta para esse medo de fracassar. É o dar conta de tudo, né? Ser perfeito, perfeccionista. Ele respondeu também, muito rapidamente, quando o terapeuta perguntou, falou sobre o medo de não ser perfeito. Ok, ele respondeu muito rápido, né? Exatamente isso, na mosca, não sei o quê. Ok, mas de onde vem esse medo? De novo, me passa a sensação que é desse pai. Esse pai precisa ser investigado mais, precisa entrar nesse meandro para saber o que aconteceu e chegar até o pavor, né? O medo, o horror da castração e fazê-lo emergir nesse sentido, consciente da origem do medo. O caminho sugerido por mim seria esse. Muito bom, Márcio. Se fosse o analista do C, ouvindo essas suas pontuações, teria me ajudado muito, do ponto de vista de como aprofundar em algumas investigações, por dois aspectos importantes. Primeiro,
Quando você pergunta, né, qual a evolução que você deseja, né, que poderia ser uma forma de manejo, né? Isso. Perguntar a ele qual é a evolução que ele deseja. Isso de perguntarmos ao nosso analisando, perguntarmos ao nosso paciente o que ele deseja, o que ele quer, diante do que ele nos conta, diante de onde ele vem, diante da ideia que ele tem de si mesmo, é basicamente o núcleo do nosso trabalho. Quase todas as nossas intervenções na clínica, boa parte delas tem a ver com, através de formas e manejos diferentes, perguntar ao analisando a mesma coisa. O que você quer? Ou seja, qual que é o seu desejo? Então, qualquer intervenção que parta dessa investigação sobre a ordem desejante dos nossos analisandos, qualquer manejo feito nesse sentido, como a Márcia apontou para a gente, é uma intervenção clínica muito importante, porque a gente está convocando o sujeito a nomear o próprio desejo. E isso é importantíssimo na clínica. Do ponto de vista da sua outra fala, Márcia, também de questionar de onde vem esse medo, né, que aparece aí, a palavra medo aparece bastante no discurso dele, e de fato pode não ter muito a ver com o que ele mencionou. Pode ter a ver com o momento político do país, pode ter a ver com o fato de ser brasileiro, ou pode ter a ver só com o fato de ser o ser mesmo, entende? E ali em relação à vida dele, aos outros, com quem ele se relaciona, aos ideais, enfim. E aí, nesse sentido, nos cabe levantar hipóteses clínicas e investigar. Uma hipótese interessante que você levantou foi de que esse medo pode ter algum nível de relação com a figura paterna, né? Bom, então, para isso, se você levanta essa hipótese, e é importante perceber que aqui não temos, enquanto material clínico, nessas 2 páginas, nesse pequeno relato dessa sessão, não temos absolutamente nenhum indicativo de que seja. Se nós dissermos é isso, a gente cai em especulação, né? Então, a ideia é que a gente possa, né? Vamos voltar aqui no lugar onde ele menciona o pai. Vejam só aqui. Ele fala do pai aqui, né? Então, o que a Márcia pontuou é a necessidade de nós aprofundarmos o discurso, abrir o discurso para entender essa relação com esse pai, que pode ser, inclusive, me fala mais sobre sua relação com seu pai, ou pode ser, inclusive, uma aposta nessa hipótese, né? Você poderia, por exemplo, perguntar, fazendo uma aposta nessa hipótese, você acha que você acha que esse medo que você sente pode ter alguma relação com o seu pai? Ou com as coisas que seu pai fala para você, ou como você se relaciona com ele? Você nessa hora está juntando 2 significantes e colocando ali para ver o que surge, né? Então, são manejos possíveis, né? E aí, nesse sentido, o único momento que ele fala é esse: minha relação com meu pai. Não sabemos se é uma relação boa, de repente é uma relação maravilhosa com o pai, entende? E ele queria ter mais tempo para passar com esse pai e não tem. O problema dele é esse. Não sei, de repente é uma relação horrível. O que está em jogo para nós aqui, que é fundamental que a gente não perca de ponto de vista, é algo que o Jacques Lacan, psicanalista francês, que vocês vão me ouvir citar muito aqui na nossa supervisão, diz no seminário 2 dele. Ele diz o seguinte: existem 2 perigos que ameaçam o trabalho do psicanalista. O primeiro é não ser suficientemente curioso. E o segundo é compreender. E aí o Lacan diz para a gente o seguinte: geralmente compreendemos rápido demais em análise. Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado de não compreender rápido demais, né? Então vamos, óbvio, nossa escuta, nossa atenção flutuante, ela está aí para isso, para que a gente possa fazer inferências lógicas sobre o discurso e pontuar essas inferências lógicas para o analisando, né, para o nosso paciente. Mas a ideia é sempre essa, como a Márcia colocou, né? Algo sugere. Se algo sugere, como é que a gente pode saber se essa sugestão está correta ou não? A partir do discurso, certo? Pontuando isso no discurso. Então é isso. Comentário sobre o comentário, viu, Márcia? Muito bom, vamos lá, vamos seguir. Obrigada. Lucilene. Boa noite, professor. Boa noite. Além das pontuações que a colega Márcia fez,
eu observei que o C, por ele já ter 50 anos de idade, de acordo com os estudos, a partir dos 30 anos, nós diminuímos consideravelmente algumas substâncias em nosso organismo. Pode ser por não estar evidente se ele faz alguma atividade física ou não, esse cansaço que ele tem com uma certa frequência pode ser devido à ausência de alguma substância no organismo dele. O zinco, o lítio, até a própria serotonina, de repente abranger mais o olhar de observação nesse sentido, se está com ausência de alguma substância no organismo dele que precisa ser recaptado sinteticamente. E a questão do relacionamento do pai dele, que é fundamental num processo de saída de 24 anos de serviço público, que estava bem acomodado, fazia sol, fazia chuva, ele estava recebendo, e agora ele tem que andar com as próprias pernas. E essa força que ele precisa para manter o empreendedor que ele é, honrar os propósitos dele com relação à família, vem muito do pai. É essa conexão que ele precisa rever. Quer dizer, esse foi o olhar dentre tantas outras pontuações. Obrigada pela atenção, professor. Obrigado também, Lucilene. Também só pontuar esse aspecto, né, que assim como a Márcia, você também aponta para essa necessidade da gente ver essa relação paterna, né? Ou seja, dar uma aprofundada nessa relação paterna seria algo que naturalmente o sentido do discurso pede. E eu queria pontuar o seguinte: na clínica, muitas vezes, vocês vão ver que vocês guiam o tratamento, vocês não guiam o analisando. Na psicanálise, a gente tem essa diferenciação. Há um texto do Jacques Lacan que está nos escritos, chamado A Direção do Tratamento e os Princípios do Seu Poder. Texto bastante difícil, é daqueles que vocês vão ler uma página e não vai entender 2 palavras de início, certo? Mas é um texto muito importante para a história psicanalítica como um todo, porque lá tem uma frase basilar, né, que o Lacan traz para a gente, que é esse, que ele diz o seguinte: o psicanalista certamente dirige o tratamento. O primeiro princípio desse tratamento é de que não deve, de modo algum, dirigir o analisando. Certo? Então, dirigir o tratamento é diferente de dirigir o analisando. De que forma, professor? Dá um exemplo para ficar mais claro, para ver se a gente entende melhor. Dirigir o analisando é virar para ele e dizer assim: olha, deixa o coach. É melhor para você, entende? Deixa o coach e vai para outro canto. Ou não deixa o coach não, entende? Siga no coach, porque o coach é muito bom para você, é muito importante. Então, siga lá, aguenta o tranco, vai lá, lê os livros que ela está mandando e segue. Isso é dirigir o analisando, percebe? É a gente ler o que ele nos trouxe, colocar o nosso ideal deixa eu avaliar aqui para você o que é melhor. É quase como se a gente iniciasse um manejo pela via daquela famosa frase que diz assim: se eu fosse você, eu faria X, Y, Z. Como diz Clarice Lispector, dar conselhos é de novo falar de si mesmo, né? Então, nesse sentido, por isso o psicanalista não dá conselhos, porque quando a gente adentra na lógica de dizer, olha, se eu fosse você, eu faria isso ou aquilo, a gente, nesse sentido, já desistiu de perceber uma coisa fundamental da clínica, que é a alteridade. Ou seja, existe o outro e o outro não é o eu, né? Não sou eu. Dito isso, então, retomando esse aspecto aqui desse trecho, né, da perspectiva que vocês levantam da relação com o pai, eu estou fazendo toda essa fala, dando todo esse rodeio, Lucilene, para mostrar exatamente esse ponto que você tocou, de aprofundar a relação com o pai, porque de fato é muito importante. Por quê? Aqui vocês estão vendo que existiria a possibilidade do psicanalista abrir o discurso para 3 lugares diferentes, no mínimo. Ele vira e fala, né, ó, é como eu te falei, tem mexido com muitas coisas ao mesmo tempo. As questões sobre meu passado, ele pontua, o que temos discutido aqui, né, que a gente pode entender que são as questões do passado, que têm sido discutidas ali em análise, minha relação com meu pai, e principalmente estar na posição que estou. O psicanalista, nessa hora, poderia ter falado
Quais são as coisas que temos discutido aqui sobre o seu passado que mais mexem com você? Seria errado? Não, seria um manejo. Ou ele poderia ter dito, me fala sobre essa relação com seu pai. É outro manejo, né? Que seria aí o que preferencialmente vocês, no caso, fariam. Ou então o que ele trouxe, né? Olha, está na posição que eu estou. Não tenho certeza, mas me parece que aqui o André, enquanto psicanalista, ele optou por trazer e aprofundar o discurso em qual posição você está, talvez pelo principalmente, eu diria, pelo fato do próprio discurso dele ter dado uma ênfase a esse ponto, entende? Mas ir para qualquer outro eixo do discurso seria correto também, porque o que está na base do nosso manejo, da nossa fala com o nosso analisando, de direcionar o tratamento para isso ou para aquilo, é exatamente falar para que o analisando possa falar mais sobre algo, certo? Tá muito bem. Vamos lá. Diziane. Seu microfone está fechado também. Vocês estão me vendo, pessoal? Me ouvindo? Sim? Ok. Senão o narcisismo da gente deixa a gente aqui se vendo, se falando, né? Passa 10 minutos. Pronto, estão me ouvindo? Agora sim, Zé, fique à vontade. O primeiro ponto que eu vi, né, logo no início, foi a questão da resistência ao tratamento mesmo, já que ele faltou na sessão anterior, né? E o discurso dele na questão do coach, que fala que primeiro ele faltou por excesso de trabalho, segundo ele, né? E depois ele diz que ele tem tempo, que ele tem tempo livre. E, na sequência, ele não consegue ter tempo para ler o material, mas ele conseguiria organizar os horários. Então, são contraditórios, né, o discurso. Aí volto, né, à questão do pai, porque a relação paterna, né, principalmente assim, na questão profissional, é bem interessante, e visto que ele está passando por essa transição, né, e aprofundar realmente a questão do pai. Quais que são essas questões com o pai, né? O pai era funcionário público ou era empresário? Ele quer ser como o pai ou ele quer ser o oposto do pai, né? Houve algum gatilho, né, relacionado ao pai com relação ao crescimento profissional dele ou à perda da estabilidade financeira proporcionada pelo antigo trabalho? Né? Isso pode ter causado algum tipo de estranhamento entre ele e o pai, porque por muito tempo ser funcionário público era algo muito desejado, né, na sociedade, principalmente aqui no Brasil, né? Era muito desejado a questão da estabilidade. E ele ficou 24 anos, então talvez ele fosse um motivo de orgulho. Então são muitas questões, né, que podem ser levantadas, a questão dele falar a respeito do pai. E também teve uma questão que ele fala mais para frente, que fala a questão dele ser funcionário público, pergunta se traria satisfação ele continuar sendo funcionário público, né? Quando ele fala que se ele não correr atrás agora, ele não vai sobreviver, ele vai ter que ter o sustento da família, né? E aí eu achei interessante no discurso dele, ele falar assim que ele queria, que ele se sente mais realizado como empresário, porque era o sonho dele mesmo, né? E que ele queria fazer mais e fazer bem para as pessoas. E eu acho interessante esse ponto, porque muitas vezes, quando a pessoa deixa um trabalho, por exemplo, que ele tinha estabilidade, tinha o seu salário, que talvez fosse um salário que proporcionasse certo conforto, e ele passa a ser empresário, talvez ele tenha passado a ganhar mais dinheiro.
E aí, isso pode ser vergonhoso para ele, a questão do trabalho dele gerar lucro, né? Ele se sente ganancioso, por isso é necessário que ele explique que ele quer ajudar outras pessoas. Pode ser que ele tente sabotar o desenvolvimento porque ele acha injusto ele estar tendo um grande sucesso na atividade, né, na questão da obtenção de lucro, e aí ele tem que ter essa explicação, porque, como empresários, as pessoas fornecem ou serviços ou produtos para outras pessoas, e independente do valor que ela vai receber financeiramente, né, disso, aquilo está trazendo um benefício para outra pessoa, é uma troca, né? Então, não é questão de, vai ajudar mais pessoas. Se você vende um serviço que faz bem para que alguém deseja, um serviço ou um produto que alguém deseja, já é um bem. Se você fornece, tem quem queira receber. Mas essa explicação também pode estar relacionada à questão com o pai, né? Por exemplo, será que o pai criticou a questão dele ser ganancioso? Né? E outro ponto que eu encontrei foi a questão dele que a gente tem que ser coerente, né? Aí quando ele fala que ele que a empresa teve um upgrade, mas que ele acha que ele não acompanhou, mesmo ele sendo a empresa, né? Inclusive ele até ri, né? Fala que ele está conseguindo evoluir na questão, mas quando você cria, né? Você tem essa barreira, por exemplo, o bloqueio com relação ao sucesso, com relação à gratificação financeira, né? Às vezes isso para você foi criado de uma forma que isso fosse negativo, você vai buscar maneiras de explicar como você não deve continuar nesse processo de evolução, porque tem que ser algo lógico. Principalmente um homem de 50 anos, ele não vai simplesmente bloquear e falar, não, é horrível eu ganhar muito dinheiro, eu estou ficando muito ganancioso, eu estou podendo comprar muitas coisas. Para ele não seria racional. Então, ele tem que ter uma explicação racional para desistir desse processo e para explicar, para não continuar a evolução. E assim, obter mais sucesso e se sentir mais ganancioso. Bom, esses foram os pontos que eu encontrei. Tá certo, Gisele. Bom, muita coisa interessante aí para comentar da sua fala, né? Primeiro, uma pergunta para a turma. Primeiro que responder, vou dizer que ganho uma telecena, mas eu não tenho uma telecena para dar. Então, vejam só. Qual que é a instância psíquica responsável pelo sentimento de culpa? Superego. Perfeito. Então, teoricamente falando, enquanto segunda tópica freudiana, né, 1923, estamos falando de um possível, o que a Diziane está levantando para a gente, teoricamente falando, seria um possível conflito entre ego e superego, né, principalmente a partir da idealização, que a gente chama de ideal do eu. Uma coisa sobre o superego que é importante é que o superego não se satisfaz com o ideal do eu. O superego também exige do ego a restrição moral. Então, ao mesmo tempo que o superego implica um sim, você tem que ser o melhor microempreendedor possível, é completamente natural e possível que esse mesmo superego também possa colocar algo da ordem, né? Você não pode ter mais dinheiro que a maioria. Entende? Então, essa ambivalência é exatamente o que faz com que, por exemplo, o Jacques Lacan vai dizer lá no seu seminário 1 que o superego é uma lei insensata. O que é uma lei insensata? Porque ao mesmo tempo que ele cria para nós um tipo de ideal, ele pode também criar um tipo de proibição que deriva de um ganho daquele mesmo ideal, entende? E aí, com isso, quem é que tem que se virar com isso, né? O nosso ego. O tal do eu, que vai ter que sofrer sobre o preceito. Você deve ser assim, mas não pode ser assado também. Né? Quer dizer, essa relação estrutural.
Dito isso... E essa questão do superego também tem relação com a questão da entrada do pai no complexo do Édipo também, não tem? Uhum. Freudianamente falando, Freud vai dizer pra gente que o superego, ele é herdeiro do complexo de Édipo, né? Ou seja, o superego vai se formar exatamente a partir da internalização ali, que o complexo edípico vai permitir o sujeito ter dos ideais do outro, né? Então, a partir de figuras como Jacques Lacan também, a gente vai ter algumas alterações nessa relação edípica, nessa relação com o superego, mas freudianamente falando, sim, o que você está dizendo aí é bem a base freudiana, né? A figura do pai como alguém que tem um discurso de autoridade que faz com que, de certa forma, se imprima uma lei e um ideal que o sujeito internaliza, né? Perfeito. Isso. Mas sua fala foi muito rica em muitos aspectos também, né? Primeiro, eu queria salientar esse aspecto daquela que Lisiane pontuou, pessoal, né? Apesar de não ter sido trazido em forma teórica, é importante relembrar a gente da segunda tópica, né? Ego e superego. E aí você falou de resistência, Lisiane, né? A resistência, que era algo também que eu estava esperando para ver se algum de vocês ia perceber, né? Esse ponto aí que a Lisiane colocou. Que resistência é essa, professor? Bom, é uma resistência discursiva, o que foi pontuado, né? E é essa a relação que nós temos que ter com a resistência, certo? Na clínica. Muito cuidado com o conceito de resistência. A forma como você pensa o conceito de resistência na clínica psicanalítica pode ser usada, inclusive, para definir diferentes formas de expressão de psicanálises, no plural. Então, a escola inglesa tem uma forma de pensar a resistência, Freud tem uma forma de pensar a resistência, a escola francesa tem outra forma de pensar a resistência, certo? Onde é que está o cuidado que eu acho importante nós, enquanto psicanalistas, termos em relação à resistência? A resistência também pode ser do analista, não só do analisando, mas também do analista. Qual que é a resistência do analista, professor, na sua opinião? Na minha opinião, a resistência do analista acontece quando o analista aponta resistência do seu paciente sem conseguir justificar discursivamente onde está essa resistência. Vou repetir porque pode ter ficado um pouco confuso. Quando a Lisiane, por exemplo, pontua, olha, talvez tenha aqui uma resistência, ela trouxe para a gente um dizer dele que se relaciona com outro dizer. E ali, nesse encontro de dois ditos, há uma inferência de algo que resiste, um ponto de contradição, né? Ele diz em um determinado momento, olha só o que ele nos diz aqui. O psicanalista pergunta, te falta tempo? E aí ele menciona, não é falta de tempo, é falta de vontade. Fico desanimado para fazer. Até tenho tempo para ler. Consigo organizar meus horários. E aí, na próxima sessão, a justificativa é trabalho até tarde a semana toda. Parte do nosso manejo na clínica, pessoal, vai ter a ver com propor confrontações para o nosso analisando, para o nosso paciente. Confrontações que serão, se você estiver trabalhando direito, né, não agressivas, certo? Se você agredir seu analisando com confrontação, isso fala mais do seu sintoma e talvez da sua necessidade de aparecer como um bom psicanalista do que da análise do seu analisando, certo? Então, atenção e cuidado com isso. Nossas confrontações têm que ser não agressivas, né? Cuidado com o nosso ego nessa jogada. E uma coisa importante, se vocês internalizarem isso que eu vou dizer agora, você já se protege de confrontações agressivas. A confrontação não é entre você, psicanalista, e o seu paciente, e o seu analisando. A confrontação é entre o seu analisando e as coisas que ele diz. É entre ele e o dizer dele. Você é só um fiador, alguém que vai garantir que essa confrontação exista, certo? Professor, eu gostaria de pontuar, que você está falando a respeito da resistência,
que teve um texto, eu não lembro se foi na apostila, se foi nas aulas que eu assisti, né, de vocês, que bem no inicinho, que falava que quando a pessoa procura a psicanálise, ela vem cheia de resistências, porque foram essas resistências que permitiram que ela chegasse até ali. Então, que quando a gente se depara com a resistência, a gente tem que ter compaixão, porque a pessoa chegou ali para conversar com a gente na melhor condição que ela pôde. E aquela resistência fala muito a respeito dessa dificuldade. Então, que a gente tem que ter, né, tato e compaixão, porque todo mundo que vai procurar a psicanálise, ela está sentindo dor. Então, tem que ter muito cuidado para remover cada pedacinho dessa cebola, né? Cada camada. Muito bom, Lisiane. E isso, pessoal, faz parte da base fundamental do nosso trabalho, a análise das resistências. Então, a gente conta que o nosso analisando vai resistir. Por tudo isso que a Lisiane mencionou, e pelo fato de que o nosso trabalho, ele é um trabalho cujo foco não está em nós entregarmos um saber para o nosso analisando. Não é sobre nós, entende? A beleza do psicanalista e da psicanálise é exatamente você ir para uma posição de desejo de escuta, entendendo que não é sobre a gente a questão que está ali. O nosso papel é conduzir o tratamento. Mas a palavra mais necessária é a do analisando, não é a nossa, do psicanalista. A gente vai conduzindo ele a encontrar essa palavra, esse dizer. E esse ponto que você menciona, Lisiane, da condição, né, do nosso analisando, de chegar ali na melhor condição dele, e a respeito da resistência que isso pode trazer para a gente, e com a qual a gente tem que estar preparado para lidar e se disponibilizar para encontrar essa resistência, tem um texto do Freud que eu queria indicar para vocês, texto muito importante, clássico. Quem ainda não leu, pode ler que você vai entender melhor essa questão de lidar com as resistências, que se chama Recordar, Repetir e Elaborar. Texto de 1914, certo? Às vezes a gente pode se confundir no título, tem gente que fala repetir, recordar e elaborar, né? Uma dica didática para você não se confundir com o título do texto, lembra assim, eu estou tentando recordar o título. Pronto, recordar, repetir e elaborar, certo? Para alguns é recordar, repetir e perlaborar. Depois de ler o texto, você vai entender que esse título poderia ser assim, recordar ou repetir e elaborar. Porque o que está em jogo é exatamente isso, o sujeito recordar ou continuar no nível da repetição. E aí vocês vão entender melhor essa questão das resistências. Quem ainda não leu esse texto vai ser muito importante. Então lembrem disso, confrontação não agressiva diante das resistências, confrontação do discurso do analisando com ele mesmo. Nesse sentido, como é que a gente poderia, professor, fazer um manejo desse aspecto aí que foi levantado, dessa possibilidade? Bom, a gente pode levar isso para a clínica de muitas formas. Uma delas é, na próxima sessão, que o analisando chegue, a gente poderia pontuar a ele, por exemplo, falar sobre essa falta do dia 21/8, né? E aí a gente poderia já colocar o dizer dele vinculado ao dizer dele. Algo do gênero assim. Bom, você faltou no dia 21, né? E você disse que trabalhava até tarde a semana toda. Mas na nossa sessão do dia 14, você disse que conseguia organizar seus horários. Fiquei me perguntando se, de repente, durante nossa sessão, não aconteceu alguma coisa que foi difícil, alguma fala mais difícil de você lidar, que fez você faltar a sessão. Pronto. Ele que se vire para descascar esse abacaxi agora, entende? Você colocou ali. Um abacaxi feito com as palavras e com os dizeres dele. Né? E aí a gente só quer que ele se implique com o que o dizer dele diz, porque daí pode aparecer outras coisas para a gente. Então, isso é muito importante, perceber as resistências e elaborar as resistências. Inclusive, é isso, pessoal, que define a diferença entre uma psicanálise e uma psicanálise selvagem, certo? Para quem nunca ouviu o termo psicanálise selvagem, leia um texto de 1910, de Freud, que se chama Psicanálise Selvagem.
Em algumas traduções, tem uma tradução esquisita, que é psicanálise silvestre. Que eu não entendi por que colocaram psicanálise silvestre, parece que é psicanálise no meio do mato, né? Não sei, enfim. Mas é psicanálise selvagem o título. Lá Freud fala sobre uma análise selvagem, que é exatamente essa análise que não se ocupa das resistências do analisando. É essa análise em que o psicanalista acredita que o que falta ao analisando é um saber que está nele. Aí ele vai lá então e diz, olha, você sofre disso por causa daquilo, toma. Entende? Isso não muda nada, né? Às vezes só eleva mais as resistências e o sujeito vai embora da análise. Então, analisar as resistências, fundamental. Bom, aí entrou um outro ponto da sua fala também, dizendo que eu queria comentar, que é a ideia da culpa por ele se sentir bem-sucedido, né? Você levanta essa possibilidade de haver uma culpa por ele se sentir bem-sucedido, e essa é uma Porque hipótese ele tem que fazer uma explicação, né? Que ele quer o bem, quer fazer o bem para outras pessoas. Uhum. E essa é uma hipótese clínica muito interessante e muito importante, né? Essa que você levantou. Eu pontuo que é em forma de hipótese, exatamente para que a gente sempre lembre disso. Você levantou uma hipótese. Quem confirma essa hipótese? O discurso do analisando, entende? Isso. Então, uma boa hipótese, porque seria algo da ordem de uma coisa que está se dizendo, no dizer dele, só que está para além do que é dito. E que você está captando enquanto uma possibilidade. Isso é o inconsciente. Simples assim. O inconsciente é esse dizer que se diz para além da minha intenção de dizer. Ok? Por isso, uma figura chamada Jacques Lacan vai dizer que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Momento Mechan, para saberem mais, venham fazer o curso de introdução a Lacan comigo. Fecha o Momento Mechan. Bom, e isso enquanto hipótese eu acho muito válido e muito importante também, né, de ser pontuado. E aí você talvez coloque a ideia da relação com o pai, né, de que isso talvez possa ter a ver com os ditos desse pai, né? Com o que será que esse pai diz, né? Se de repente esse pai diz que ele é muito ganancioso por ter muito dinheiro e talvez essa ideia de fazer o bem seja uma maneira de tentar dar uma resposta a esse dizer do pai, né, na vida dele. Então, nesse sentido, como é que a gente pode descobrir o que ele quer dizer com fazer o bem? Questionando o que seria fazer o bem, né, para E você. também, quando eu penso assim, que quando ele está evoluindo, está conseguindo melhorar a sua condição como empresário, né? Que ele já passou de MEI para microempresa, né? Microempresa. Uhum. Então, ele já cresceu os ganhos. E aí ele começa a sabotar o processo que ele está fazendo com o coach, né? Então, isso também pode, toda essa questão dele explicar o porquê dele ter a empresa, por que ele quer ajudar outras pessoas, e aí vem a questão da resistência dele com o trabalho do coach, e aí, assim, aí eu vou, né, vou pegando uma pitadinha aqui, outra ali, para achar que essa possibilidade, né? Essa é uma possibilidade de uma questão que está ali no fundo, né? Bom. Pois bem, então é isso. São boas hipóteses para levar para a clínica, né? Muito bem. Vamos lá, então, seguindo adiante. Lúcia. Boa noite, pessoal. Eu achei bem Boa. interessante as discussões até aqui, e tem duas hipóteses que eu iria explorar. Uma, a Lucilene já falou, que é uma questão até orgânica, de saúde, questão da fadiga, do desânimo e tudo, mas ao ler com mais atenção, uma coisa que me chama atenção é quando ele fala do momento que ele está vivendo, né? Principalmente o momento que eu estou vivendo, e na sequência ele linka que está lembrando do pai. E aí o analista faz a pergunta que talvez fosse a que eu ia fazer também. Qual é o momento que você está se vendo? Como você se vê? Eu era um funcionário público e agora eu sou um empresário. Me remeteu à saída da infância para a vida adulta. Enquanto funcionário público, ele não tinha autonomia. Ele fazia o que alguém mandava, ele tinha um chefe, ele não pensava por si mesmo, ele só executava. Era cômodo, era como ser criança. Você tem um patrão, um chefe, um Estado que te governa e você só tem que cumprir aquilo ali. Mas ele não está satisfeito com aquilo, ele quer algo mais. Aí ele vai
para a vida de empresário. E ali, mais embaixo no discurso dele, ele fala que agora ele tem que trabalhar mais para garantir o sustento da sua família. Porque antes ele trabalhando pouco ou trabalhando muito, a comida estava na mesa, porque o pai, governo, botava na mesa para ele. Agora ele tem que trabalhar para trazer o sustento. Eu iria explorar isso. Como você. E ele linka isso com o pai, né? Como é que você se sente agora sendo responsável por si mesmo? Você não tem o governo para te amparar, você tem que ir atrás. Como você se sente agora nessa relação de ser o dono da sua vida, de ser o responsável pela sua vida? Porque me parece que a resistência dele é essa. Agora é comigo, né? Não tem ninguém para fazer por mim. Aí ele lembra do pai, porque no pai ele tinha, né, ou no trabalho anterior, alguém para protegê-lo. Agora é ele que tem que proteger. Então, eu acho que é isso que está causando angústia, mas teria que explorar para ver se é isso mesmo, fazer mais perguntas para confirmar. Mas me parece que a angústia dele é que agora ele virou o pai. E isso é difícil, porque agora ele está desprotegido, porque é ele que tem que proteger, é ele que tem que prover. Isso para ele deve ser bem difícil. Eu ia explorar dessa linha. Muito bom, muito bom. Fico pensando aqui o analista, né? Do seu, ouvindo as pontuações de todos vocês, que a propósito estão muito boas, muito afiados, como sairia com construções interessantes, né, da supervisão. É exatamente esse exercício da prática que vocês estão fazendo que vai fazer com que essa nossa etapa prática possa aproximar vocês de uma articulação dentro da clínica, né, de pensar o que pontuo no discurso, como pontuo, porque lembrem que a gente trabalha com duas perspectivas, né, transferência e discurso. A gente escuta, fala e se relaciona. É o que nós fazemos, nós não pedimos raio-x, não coletamos sangue, não coletamos urina, né? É isso. E diante desse ponto, Luz, queria só pontuar aqui uma coisa que eu acho importante também, que apareceu também na fala da outra colega, e que você ressalta, que é essa questão das substâncias químicas do corpo, da produção da idade, né? Pensando aqui um pouco, acompanhe meu raciocínio. Se nós temos um problema, né, no coração, quando falo problema, eu estou falando de qualquer ordem patológica. Nós podemos, graças às especializações da medicina, procurar um cardiologista. Se nós temos, por exemplo, alguma dificuldade nos olhos, nós podemos ir lá e procurar um especialista, por exemplo, um oftalmologista, né? Ele vai cuidar dos nossos olhos nesse sentido. Pensando sobre isso, qual que seria o objeto de especialização do psicanalista? Nós trabalhamos com o quê, essencialmente? Nós trabalhamos essencialmente, fundamentalmente, com o inconsciente humano, né? O nosso trabalho se volta para esse inconsciente, a gente se desdobra para estudar as formações desse inconsciente. A Vanilda colocou ali o discurso, que é a via através da qual a gente tem para acessar esse inconsciente, né? Então, se trata disso. Na leitura freudiana, a gente poderia dizer que nós trabalhamos com a realidade psíquica do sujeito, né? Então, nesse sentido, é evidente que nós sabemos que o sujeito também tem um corpo biológico, né? E esse corpo biológico, ele tem sua, vamos colocar assim, sua parte de influência no discurso e na relação que aparece na clínica. Como disse o Winnicott, né? Seria muito difícil atender uma pessoa que está 5 dias sem comer, por exemplo. Né? Então, a gente teria ali uma expressão de coisas da ordem do biológico na fala. Para Freud, a pulsão, né? A pulsão é um conceito limite entre o psíquico e o somático. Ou seja, para Freud, a questão que está em jogo é exatamente essa relação, né? Entre o que é psíquico e o que é biológico. O que é da mente e o que é do corpo. É na tentativa de chegar nessa fronteira que ele desenvolve o conceito de pulsão. Ele desenvolve o conceito de pulsão e diz o conceito de pulsão é um conceito limite entre o psíquico e o somático. Um exemplo, se você, por exemplo, está com alguém e essa pessoa
te ofende, fala mal de uma pessoa que você ama muito e fala mal de você. Bom, você ouve aquilo e começa a ficar com raiva. Suas pupilas dilatam, seu corpo talvez comece a suar, o coração acelera, a garganta aperta, os músculos das pernas e dos braços começam a receber mais sangue. Isso foi um fenômeno psíquico ou um fenômeno somático? Difícil, né? Difícil saber até que ponto isso é um fenômeno psíquico ou um fenômeno somático, né? Talvez seja ambos, né? É exatamente isso que o Freud queria compreender, né? Onde é que está essa relação de fronteira, de limite entre o físico e o mental? Bom, dito isso, por que eu estou pontuando isso? Porque a nossa preocupação fundamental na clínica não é exatamente a biologia do sujeito. Nossa compreensão fundamental não é que a gente deva negligenciar essa biologia, como eu mencionei, quando essa biologia aparece com evidências. Mas o que está em jogo para nós sempre é prestar atenção no que é a especialidade do nosso trabalho. A gente trabalha com a noção de realidade psíquica, com o discurso e com o campo transferencial. Possa ser que um analisando de 50 anos tenha problema com hormônios? Possa ser que sim. Cabe a nós, por exemplo, assim como o mais jovem, né? Cabe a nós, por exemplo, avaliar isso de forma direta? Bom, em alguns casos, talvez sim, quando isso se expressa. Vou trazer um exemplo. Uma vez estava conversando conversando não, né? Estava no espaço e houve uma psicanalista trazendo esse exemplo que eu achei interessante. Ela mencionou de um homem que a procura, e esse homem tinha uma certa idade, inclusive, e estava tendo disfunção erétil. E aí procurou para um tratamento psicanalítico. E uma das questões que faz parte do nosso trabalho, pessoal, é no início do tratamento. Se vocês leram um texto sobre o início do tratamento, vocês vão saber disso. Para quem quiser uma leitura mais robusta, recomendo as 4+1 condições da análise do professor Antônio Quinet. Dentro das entrevistas preliminares da psicanálise, dentro do início do tratamento, nós fazemos o que a gente chama de recolhimento da demanda analítica. O que é isso, professor? Ou seja, a gente vai ouvir qual que é o mal-estar que leva aquele sujeito a procurar análise. Por que ele está ali procurando um psicanalista, né? Alguma coisa deve ir mal. Algum mal-estar, algo da ordem do sinto mal deve estar ali, né? E a gente chama isso, inclusive, de função sintomal. Então, ela contava o seguinte, que ela chega até ela se analisando e ele tinha disfunção erétil. E ela, então, questiona esse aspecto biológico. Pergunta a ele se ele já foi, se eu não me engano, acho que é urologista, né, o nome do especialista. Pergunta a ele se ele já foi a um urologista, né, para averiguar se essa disfunção erétil tem, de repente, a ver com algum tipo de falta hormonal, ou excesso, enfim. E aí ele menciona que não foi ainda, mas que iria. E é uma forma de ir. Muito bem, ele vai até esse urologista e marca, depois de 2 semanas, uma outra sessão. Ele volta até lá, isso no relato dela, e quando ele retorna, ela pergunta a ele sobre o processo da ereção, né, se tinha resolvido, como é que foi a consulta com o urologista, e ele disse que o urologista passou para ele alguma medicação e hormônios, e ele tomou, e agora ele está tendo ereção. E aí então ela questiona, bom, mas por que você então voltou? Aí ele menciona o seguinte, porque eu continuo angustiado toda vez que tenho relação sexual com minha esposa. Mesmo depois de ter relação sexual, eu continuo angustiado e eu não sei por quê. Isso é essencialmente uma demanda analítica. É aí que a gente opera. Quando aparece no discurso do sujeito um mal-estar que o interpela, que o atravessa, cuja causa, cuja razão ele não sabe. Quando existe a busca de um saber sobre si que me falta, e essa falta me faz sofrer, o profissional a qual a gente recorre é o psicanalista, ou outros terapeutas, né? Vou puxar a sardinha para o nosso lado, procure você um psicanalista, né? Bom, então é essa a relação, certo?
que a gente tem que ficar atento. Onde é que está esse nível da demanda analítica? Pensar a possibilidade de haverem hormônios a mais ou a menos no homem de 50 anos pode ser algo da ordem de um interesse clínico nosso? Até pode, mas isso não nos desautoriza a buscar as demandas analíticas que fazem parte do nosso campo, certo? Que podem não ter a ver com essa ordem, mas podem ter a ver com a ordem do simbólico, do discurso, da realidade psíquica, né, do campo transferencial entre o eu e o outro. Então, era esse ponto que eu queria mencionar também. Bom, então é isso. Muito bom, Lúcia. Vamos lá, então. Aparecida. Boa noite, está me ouvindo? Ouço. Sim. Boa noite, professor. Boa noite. Então, a minha reflexão é que essa questão aí um pouco a fala dele é muito contraditória, né? Que ele fala que tem tempo, né, para ler o livro, para organizar a sua vida, mas, ao mesmo tempo, ele disse que não tem tempo, né? Que precisa organizar, precisa arrumar o tempo. Então, um pouco contraditório, né? A sua fala é contraditória. E a questão também é do medo, né? O medo o impede de avançar, né? Até mesmo a questão do curso que ele está fazendo, né? Da preparação para assumir com mais facilidade o seu trabalho, a questão de empresário. Então, o medo faz com que ele paralisa diante das buscas que ele faz, que ele vai fazendo, né? E, ao mesmo tempo, há uma incoerência no ser e no fazer, né? Essa incoerência no ser e no fazer é algo que deixa ele paralisado. Então, esse medo também, eu acredito que está relacionado com a figura paterna, né? Acredito que na infância, né, talvez a relação com o pai foi uma relação muito, às vezes, autoritária, então agora ele sente, talvez, assim, a não preparação, uma preparação melhor para o seu trabalho, né, como empresário. E vejo também que a questão da perfeição, o perfeccionista, ele é muito perfeccionista, né? E isso impede ele também de organizar melhor a sua vida, né? Eu acredito também que a questão da organização mental é algo que o impede de avançar, né? Então, eu vejo que talvez ele precisa, assim, de ter mais clareza naquilo que ele quer, no ser e no fazer, né? Para que a vida dele possa direcionar com mais competência. Às vezes ele fala que ele avançou, outra hora ele fala que não. Então, às vezes, a não coerência diante daquilo da proposta, do estudo, né? Ou daquilo que ele vai assumindo no seu dia a dia. É essa reflexão que eu faço. Obrigado, Aparecida. Essas questões que você menciona do ser e do fazer, né? Acho interessante essa dupla, ser e fazer, porque elas recaem profundamente sobre a significância do nosso ser, né? E toda fala do nosso analisando que recaia sobre a significância do ser dele é uma fala que nos interessa profundamente, né? A ideia egóica do eu sou assim, eu sou daquele jeito, ou eu quero tal coisa, né? Ou eu posso, ou eu não posso aquilo. Tudo isso vai nos interessando e são bons indicativos para que a gente possa abrir o discurso, porque é daí que parte, né? Como o ser e o fazer do analisando também estão vinculados uma coisa a outra. De que forma é que isso se vincula? Como é que isso se relaciona com o outro? Então, são todas questões que valem a pena, de fato, aprofundar. E essa hipótese que você também trouxe, né, de
que foi também já pontuado, né? E é importante ressaltar de fato, que tem algumas questões aí que podem, e aí temos que ter atenção ao podem, né? Estar vinculadas a essa figura paterna, né? E que vale a pena a gente abrir esse discurso para conhecer mais dessa relação. Muito bom. Vamos lá. André? Obrigada. Obrigado também, Aparecida. Olá, boa noite a todos. Me ouvem bem? Boa noite, André. Sim, só não consigo te ver, mas estou te ouvindo. Sim, eu estou tentando abrir a câmera, não consigo. Deixa eu ver aqui. Foi? Agora sim, estou te vendo também. Então, na verdade, eu vou problematizar, porque a gente, óbvio, não tem uma resposta pronta para isso, mas eu queria problematizar a ausência dele na semana seguinte, do paciente. Uhum. E aí eu vou pegar o ponto de vista do psicanalista, daquele sujeito que está conduzindo a análise, né? Alguma coisa aconteceu para que ele faltasse na semana seguinte. E uma das possibilidades é que a condução da análise ela tenha tido algum ponto de fricção, pode ter sido alguma questão ligada ao analisando ou ao analista. Eu vou pegar esse ponto de vista de que alguma coisa aconteceu relacionada à condução da análise por parte do analista. Tá? Então, algumas coisas que eu anotei, né? Por exemplo, na segunda parte do relato, quase todas as falas elas são do analista, que pode ter sido algo proposital, né? Por ter pegado a fala para dar algum rumo para a sessão seguinte ou para o encerramento da própria sessão, mas pode ter sido também um exagero de fala, né? Porque algumas questões que são colocadas ali, embora não sejam respostas, né, elas podem dar uma margem de entendimento para a indução, para estar induzindo a um processo, a uma resposta por parte do analisando, né? Por exemplo, ele fala que ele tem conseguido evoluir o paciente, mesmo na condição de empresário, afinal, só passou para uma ME, microempresa, provavelmente, pois a demanda de trabalho aumentou o faturamento, aumentou, o que significa que os dividendos também aumentaram. Para isso, o coach vem no sentido de te ajudar nesse crescimento, te dando as perspectivas e o conhecimento empresarial que você precisa. Então, por que o desejo de desistir? Então, duas coisas que me chamam a atenção, por exemplo, nesse parágrafo. Primeiro, essa ideia de que o coach está fazendo um acréscimo interessante ou importante para ele, tá? O que induz o analisando a fazer um julgamento do coaching. Segundo, a palavra desejo, que ela aparece em outros parágrafos também, né? Por que seriam desejos, né? Porque você está misturando uma linguagem que é a linguagem que você fala com uma pessoa, com uma linguagem que é uma linguagem psicanalítica, né? E isso acontece repetidamente. Então, desejo é uma palavra que o analista utiliza de forma recorrente. E o que aconteceu? Na semana seguinte, a justificativa da ausência do paciente, né, do analisando, é de que ele precisou trabalhar, né, precisa trabalhar muito. Mas o trabalhar muito não implica em você se desprender de alguma coisa que você considera muito importante, a não ser que o processo de resistência esteja muito forte, o que me leva a um outro passo anterior, que é a relação do analista com o analisando passou por um momento de mudança nessa sessão, quando ele sai de um modo das entrevistas preliminares, né, das falas preliminares, para o divã. Ele o convida para o divã. Se o analista convida o analisando para o divã, é porque entende
que o processo preliminar já pode passar para o momento que é de associação livre, que o analisando conseguirá fazer com relativa autonomia e tranquilidade, né? Ou seja, conseguirá fazer isso. E, neste momento, possivelmente, seria o caso de deixar o analisando falar bastante à vontade, porque é exatamente o primeiro momento de associação livre, onde você tem que observar para ver qual é a posição que o analisando se coloca diante do fato dele estar num momento diferente, que é o divã. Então, estou colocando algumas reflexões, né, que eu pontuei, teriam outras, mas não vou me alongar demais, né, da questão do analista, né, deslocando o problema do analisando para a condução do analista, até para ouvir você ou os colegas falarem sobre o que acham disso. Obrigado. Muito bom. Ok, André. Muito bom, André. Primeiro, assim, gostaria de dizer que eu acho muito importante que você faça esse exercício de avaliar e de trazer para a gente um olhar sobre a avaliação da própria condução do psicanalista. Isso é muito importante e não necessariamente nós precisamos aqui, pessoal, durante os casos clínicos que estivermos supervisionando, dar ao psicanalista em questão um lugar de redoma, um lugar de não questionamento. Ele está aí também para que a gente possa pontuar e avaliar a condução, se foi mais assertiva, se não foi, se nós faríamos daquela forma, ou se não faríamos, e por quê, se foi equivocado, se não foi. Então, isso que o André está propondo para a gente é um exercício muito importante e saudável do ponto de vista do nosso exercício de supervisão. Avaliarmos até que ponto, por exemplo, o que está em questão não pode ser uma resistência do analista, como dirá o Jacques Lacan. Para quem, por exemplo, quer se apropriar um pouco mais da noção de resistência do analista, eu fiz uma live há um tempo atrás, se eu não me engano, o título é A Resistência, ou é a Resistência do Analista, lá da série de lives dos Fundamentos da Clínica Psicanalítica, está aí à disposição, né, dos estudantes do IBPC, onde a gente lê, inclusive, alguns trechinhos do seminário do Lacan, onde ele fala sobre a resistência, onde eu tento mostrar para vocês que o Lacan entende que existe a resistência do analisando, que a gente pode utilizar esse discurso, né, e eu tento mostrar isso a partir da leitura e da interpretação que eu fiz ali do texto, mas ele aponta também para a resistência do analista. Bom, não precisamos ficar exatamente no Lacan aqui. O David Zimmerman, o professor David Zimmerman, ele tem um trecho que está, se não me engano, está no manual de técnica dele, aquele famoso livro do manual de técnica, em que ele trabalha com a ideia da reação terapêutica negativa, a famosa RTN, que é quando o nosso analisando tem uma reação terapêutica negativa. Isso pode acontecer a partir de muitas questões, por exemplo, o sintoma de um analisando, ao invés de melhorar no início de um processo de análise, pode piorar. E o David Zimmerman, ele tem uma fala que eu acho que vai bem de encontro, André, a isso que você menciona, que é muito importante, no qual ele diz que o psicanalista deve tomar cuidado para avaliar se, quando acontecem esses impasses na clínica, e a ausência de um analisando pode ser um desses impasses, se estamos falando de uma reação terapêutica negativa ou de uma relação terapêutica negativa. E aí uma relação terapêutica negativa que, de repente, pode recair a responsabilidade pela própria condução do psicanalista, de não ter sido assertivo, neutro, abstinente, né, na condução do tratamento em si. Então, o que você está pontuando, que é uma hipótese, eu vou deixar para que a gente possa avaliar juntos aí. E me parece o seguinte, do ponto de vista pessoal, e aí é um comentário meu de uma avaliação pessoal, né? Como eu não sei, e nós não temos exatamente aí o relato das sessões anteriores, eu não sei até que ponto a fala do psicanalista, do André, está trazendo elementos que já apareceram na fala do analisando, ou são elementos que ele está inserindo por ele mesmo agora, entende? Porque isso faria algum nível de diferença na avaliação que você está levantando.
Por exemplo, quando ele diz, você tem conseguido evoluir, mesmo na condição de empresário. Afinal, você só passou de um ME, pois a demanda aumentou, o trabalho aumentou e tal. Ele, de fato, está nomeando isso como evolução. O psicanalista, né? Nomeia como evolução para o analisando o fato dele ter passado de uma ME, né, de uma ME para uma ME. No entanto, isso pode ser uma inserção de sentido do psicanalista. E a gente tem que tomar cuidado para não fazer isso. Por que é importante não fazer isso, pessoal? Porque o nosso trabalho está muito vinculado ao discurso do analisando. E eu gosto de dizer que a gente, na medida do possível, que a gente deveria, na clínica, quase que tentar fazer uma certa asepsia das palavras. O que eu estou chamando de asepsia das palavras, né? É ter o cuidado para, às vezes, não inserir significação nossa, do nosso julgamento e da nossa avaliação na fala do analisando. Aí um exemplo bem didático que eu dou sobre isso, de repente você está na clínica com o seu analisando, e aí o analisando diz para você assim, olha, então, meu pai, quando eu nasci, ele pediu o exame de DNA, ele não me liga, eu só falo com ele uma vez no meu aniversário, ou uma vez no aniversário dele, algo assim. E aí a gente vira para esse analisando e diz assim, e por que você acha que teu pai te despreza tanto? Percebem que a palavra desprezo não apareceu na fala do analisando? Foi eu, enquanto psicanalista, que acabei de inserir essa significação, né? Acabei de chamar aquilo que ele me relatou de desprezo. Bom, isso vai gerar um nível de significação. É importante ter cuidado com isso. Então, nesse sentido, o que o André pontuou para a gente, e aí é uma questão, André, que eu deixo em aberto e acho interessante você ter pontuado, é essa, de o que leva o psicanalista, nesse momento, a chamar de evolução, essa transição, né? Ele pontua o que está levando, né? Então, os dividendos aumentaram e tal, e aí ele coloca, né? E para isso o coach vem no sentido de te ajudar nesse crescimento, te dando as perspectivas e o conhecimento empresarial que você precisa. Será, né? Isso caberia talvez mais como uma questão do que necessariamente como uma afirmação, talvez, do psicanalista. Mas ele colocou como uma afirmação, né? Então, ele, nesse momento, ele está fazendo uma pontuação interpretativa de como ele está visualizando as coisas, certo, André? E ele pontua isso para o analisando. E então ele abre no final algo muito importante, né? Então, por que o desejo de desistir? Aí a gente já fala dessa questão da palavra desejo, mas eu quero voltar ainda para essa pontuação inicial. O Sándor Ferenczi, psicanalista húngaro da primeira geração, ali trabalhou muito com Freud. Freud até disse do Ferenczi que a Hungria, tão perto da Áustria, tinha oferecido a psicanálise a um único colaborador, que tinha sido Ferenczi, mas um colaborador que valia por uma sociedade inteira. O Ferenczi, ele, ao falar da interpretação do psicanalista, ele tem uma frase que eu acho muito boa. Ele diz que nós, enquanto psicanalistas, ao interpretarmos, deveríamos sempre levar em consideração a possibilidade de estarmos errados na nossa interpretação. Não apenas para não irritar o analisando, ele diz, mas de fato porque nós podemos, de fato, nos equivocar. E aí ele até usa um exemplo interessante, que é o exemplo daquelas contas que os comerciantes faziam antigamente. E aí ele diz que toda interpretação analítica deveria ser isso, que os comerciantes, eu não tenho nem idade para saber disso, então o Ferenczi é que diz, né? Eles dizem que eles faziam as contas ali do que... Não tinha Google nessa época, nem notebook. Então, eles faziam as contas do que tinha entrado no mercado, que tinha saído, e no final da conta eles botavam assim, S.E. Esse S.E significava salvo engano. Ou seja, o resultado da conta é essa, salvo engano. Quer dizer, se eu não me enganei, se eu não estou equivocado, o resultado da conta é essa. E o Ferenczi diz que o psicanalista deveria ter essa mesma perspectiva no sentido das suas interpretações. Então, nesse sentido, o que estaria em jogo aí para mim, que poderia confirmar como um erro ou como um equívoco da clínica, é o psicanalista não saber se responsabilizar pela pontuação que ele fez, entende? De que forma? Por exemplo, o psicanalista acabou de dar uma pontuação, uma leitura interpretativa. E para isso o coach vem no sentido de te ajudar nesse crescimento, te dando as perspectivas e conhecimento empresarial que você precisa. Caberia
não é isso? Né? Quer dizer, estou entendendo certo? Seria mais Ferenczi nesse sentido, entende? De colocar, não é isso? Então, ele não bota exatamente dessa forma, mas ele questiona. Considerando isso que eu disse, e dando a isso um status de verdade provisória, e é aí que está a questão, é o psicanalista estar preparado para entender que isso é uma verdade provisória, por que o desejo de desistir? É só esse final, André, que não constitui para mim, na minha leitura pessoal, um erro grosseiro, entende? Mas uma questão de estilo e de manejo que eu não faria, na minha clínica, exatamente. Mas não me parece um erro, porque no final ele demanda o desejo. Ele coloca, então, por que o desejo de desistir? E aí, nessa hora, o analisando poderia abrir algo do gênero e dizer assim, olha, você falou aí que o coach está no sentido de me ajudar, mas não está me ajudando. Ou então você poderia dizer, não, você falou que eu mudei porque tudo aumentou e tal, mas tem isso e isso. O que está implicado aí é o psicanalista estar aberto para escutar a ordem desejante do seu analisando. E aí aparece a palavra desejo, que você menciona, e aí você questiona por que, que o psicanalista usou a palavra desejo, né? Por que, que seria necessariamente um desejo de desistir? Bom, pela seguinte ordem, penso eu. O desejo, para nós que somos psicanalistas, ele é um conceito, né? Um conceito clínico. A gente estuda o desejo humano a partir das perspectivas freudianas, de primeira e segunda tópica, a partir das construções de outros autores da psicanálise, né? Jacques Lacan, por exemplo, ele separa necessidade, desejo e demanda, são coisas diferentes na teoria lacaniana. Mas no caso específico aqui, falando da ideia do desejo, tudo é da ordem do desejo. Absolutamente tudo, para nós. O desejo, ele está o tempo todo presente em toda a noção do manejo da clínica que nós temos que fazer. Então, por exemplo, quando ele coloca por que o desejo de desistir, ele acabou de nomear o desejo de desistir. A pergunta é, que vai dizer se é um erro ou não. Isso apareceu no discurso do analisando? Houve algum momento que o analisando disse que estava pensando em desistir do coach? Se houve, ele está implicando a fala do analisando. Se não houve, ele de fato está nomeando o desejo do analisando para o analisando. Só que aqui em cima, a gente vê que ele fala sobre o desejo de desistir, né? Aqui em cima. Ali, estão vendo? Apareceu na fala dele, ó. Na verdade, estou pensando em deixar o coach para outro momento, pensando em desistir por enquanto. Então, a implicação dessa fala está lá embaixo. Por que o desejo de desistir do coach? Apareceu no discurso, em algum momento. Então, por isso, não configura necessariamente, para mim, um erro de condução clínica. Mas é uma questão de estilo e, particularmente, eu entendo completamente se você disser, olha, não é exatamente o manejo que eu faria no meu estilo de condução, na minha clínica, entende? Até porque também não seria o que eu faria. Mas não é exatamente um equívoco, porque está amarrado no discurso. Ele falou sobre desistir, falou sobre pensar em desistir do coach. O que o psicanalista disse aqui embaixo foi só nomear isso como desejo. E aí não há necessariamente um problema. Porque apareceu no discurso, entende? Não aparecesse, ele estaria nomeando. Bom, isso é muito importante que o André pontuou, pessoal, porque muitas vezes a resistência pode ser do analista, certo? Então, quando o seu analisando falta a próxima sessão, antes de pensar simplesmente, ele faltou porque eu toquei num ponto super difícil, e olha como eu sou um bom psicanalista, avaliem esse aspecto que o André acabou de alertar para a gente. Será que na minha condução, de repente, não houve algo em excesso? Será que na minha condição, de repente, não houve alguma coisa que colaborou para isso ou não? Daí a importância da supervisão, para que a gente possa levar os casos mais difíceis para averiguar, né, como é que está a condução que a gente está fazendo na clínica. Ok? Bom, ok. Vamos lá então. Edneia. Oi, boa noite.
Estou sendo ouvida? Oi, Edneia, sim, boa noite. Tá, boa noite. Eu acho que todos já falaram muito, muito bem. Eu estou amando a discussão, estou amando essa parte prática, né? Eu sou neófita ainda no assunto. Eu fiz, assim, um roteiro que eu faria, no caso, de uma análise em cima desse texto, né? Então, quais são os sintomas que essa pessoa apresenta? Então, vai apresentando o medo, né? A paralisia, não conseguir cumprir pequenos compromissos, não conseguir planejar, né? E ele foi construído, né? Esses sintomas, eles foram sendo construídos através de uma repetição, né? Então, ali eu percebo talvez um certo padrão, porque ele vai repetindo algumas expressões, algumas posturas, né? E em cima disso, talvez dê para identificar algum fenômeno indicativo de alguma psicopatologia. E aí o analista precisa de uma observação atenta e provavelmente com mais de uma sessão, né, claro, para poder perceber bem isso daí. Outra coisa que ele apresenta, e que já foi falado pelos colegas, né, que é essa incoerência discursiva, né, essas resistências, quando ele fala assim que ao mesmo tempo em que sabe que precisa de ajuda para superar os conflitos, ele quer desistir do coaching, por exemplo, um coaching que ele faz com uma amiga. Então, às vezes, eu pensei também, por que um coaching, né? Um coaching porque talvez ele espere um resultado mais rápido naquilo que ele precisa através de um coaching, né? E ele vem também com aqueles mecanismos de defesa, a partir dessa incoerência discursiva, a partir dessas resistências, né? Ele apresenta mecanismos de defesa quando diz que as questões do passado, estou remetendo ao pai, no caso, mexem com ele e o faz, assim, impedir de prosseguir. Então, nisso tudo, para mim, o significante fundamental é esse medo, né? Que tanto o impede de conseguir uma satisfação, né? E o remete às origens, né? No caso, o pai, possivelmente, né? E assim ele vai se privando do prazer de conseguir coisas e vai aumentando o desprazer, porque ele vai remetendo sempre ao passado e vai ficando nesse círculo vicioso. Todos esses sintomas que ele apresenta me remetem à depressão, são sintomas depressivos, né, que também os colegas aí já falaram, né. Então, tudo isso é muito difícil de a gente, eu pelo menos, que estou no começo, né, eu precisaria de mais observação, porque a partir desse roteiro de observações que eu estou falando, né, eu vou tentar identificar um padrão comportamental, né, e organizar essa estrutura dos sintomas. Uhum. Mas precisaria de mais sessões, tá? Mas é bem interessante, muito sensível aquela observação acho que da Lucy, né, Lucy Jesus, quando ela falou, isso me remeteu também ao caminho do herói, né, porque a hora que você vê que é uma pessoa que sai de uma condição, de uma certa bolha de conforto, de uma certa zona de conforto, de provido ele vai a provedor, de protegido ele vai a ter que matar um leão por dia. Então, assim, ele está naquele processo de individuação do sujeito, né? Ele está naquele crescendo e ele tem que enfrentar esses obstáculos, vamos dizer assim. Então, eu estou imaginando aqui o caminho do herói, né? Onde eu vou tentar entender a posição exata que ele está e o porquê daquele conflito todo. E vou precisar, sim, de muita análise em cima disso, de muitas sessões, tá? Já foi falado aí, os colegas falaram muito bem.
É incrível, né, como um texto tão simples, a gente vai fundo, e ainda falta muito ainda para ser falado, no sentido dos detalhes, né, mas eu acredito que, no grosso modo, assim, acho que já foi falado. Então, assim, não querendo me estender muito, né, para não tomar o tempo de colegas também, mas é isso, eu acho que a partir desse roteiro de observações que eu falei, né, que a repetição, o padrão, a incoerência discursiva, as resistências, os mecanismos de defesa, o significante fundamental, então aí você parte de um roteiro de observações para tentar organizar essa estrutura desses sintomas, né, e partir de um plano de ação com aquela pessoa, mas aí vai precisar de mais sessões. Uhum. Bom, queria pontuar, Ednei, esse aspecto que você traz, que aponta e fala bastante da função diagnóstica dentro da clínica, né? Essa ideia da gente se ocupar do que seriam os traços estruturais do nosso analisando. Isso. E aí, para isso, né, para lidar com esses traços estruturais, naturalmente a gente tem a transferência e a escuta. E você pontua bem quando você fala da ideia de buscar compreender o que são esses modos de funcionamento constantes do nosso analisando, que aparecem na relação dele com o trabalho, que aparecem na relação dele com os parentes, que pode aparecer na relação dele com o amor, né, com o próprio analista, porque o diagnóstico clínico da psicanálise pode ser pensado a partir de duas perspectivas. A primeira é a escola inglesa e a segunda a escola francesa. Dentro da perspectiva da escola inglesa de psicanálise, a gente teria aí principalmente a expressão da psiquiatria psicodinâmica, que é uma psiquiatria que se baseia nos saberes psicanalíticos, né, onde a gente tem figuras como Glenn Gabbard, Nancy McWilliams, né, tem até aquele livro famoso dela, Diagnóstico Psicanalítico, onde ela faz uma leitura dos transtornos de personalidade do DSM-5, né, que é o Manual Diagnóstico Estatístico, a partir de uma leitura psicanalítica. A gente tem o Psiquiatria Psicodinâmica, do Glenn Gabbard, onde ele também vai trazer um diálogo com o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, né, que é o DSM-5, porque está na sua 5ª edição, para quem nunca ouviu falar. Então, essa é uma perspectiva, onde a gente, de certa forma, vai ler aspectos dos componentes teóricos da psicanálise, principalmente da teoria das relações de objeto, da psicologia do ego, que é parte ali das escolas de psicanálise norte-americana, para pensar algumas questões do funcionamento comportamental e fenomenológico do diagnóstico clínico. Por que fenomenológico, professor? Porque o DSM é um catálogo fenomenológico. Se você abre lá em transtorno depressivo maior, vai estar os fenômenos do que é um transtorno depressivo maior. Por quanto tempo aqueles fenômenos têm que estar presentes e quais são os que podem ou não podem ter alguma variação. Mas não te diz como tratar aquilo. É mais um catálogo para descrever estatisticamente o que a gente vai entender como fenômeno depressivo. A escola francesa de psicanálise, ela recupera a base da nosografia freudiana. Então, a gente vai trabalhar freudianamente falando, ou a partir da escola francesa de psicanálise, se a gente for pensar a noção de estrutura clínica, a partir de 3 grandes estruturas: neurose, psicose e perversão. Né? Então, o diagnóstico estrutural é um diagnóstico que se dá a partir dessas 3 categorias. Inclusive, tem um livro do Freud muito bom, da editora Autêntica, chamado Neurose, Psicose e Perversão. Certo? Que é esse aqui, vale muito a pena ler, recomendo principalmente para quem não pensou ainda sobre ver a diferença entre neurose e psicose em Freud, que é uma boa base para iniciar. Tem 2 textos fundamentais ali: Neurose e Psicose e A Perda da Realidade na Neurose e na Psicose. Ambos precisam ser lidos por vocês, certo? Do mesmo ano. O ano dos textos é 1924, logo após a produção da segunda tópica. Bom, então, dito isso, a gente tem essa leitura estrutural, que é a leitura do diagnóstico psicanalítico. E esse o psicanalista, por exemplo, faz por excelência, porque o outro, o da psiquiatria, é muito mais para que a gente se oriente quando o analisando traz algum transtorno psiquiátrico diagnosticado nele.
O diagnóstico, que por assim a gente poderia dizer que é psicanalítico, é um diagnóstico estrutural na clínica, feito para a clínica e para a condução do tratamento na clínica, a partir dessas 3 categorias, neurose, psicose e perversão. E nem é algo para ser dito ao analisando. Não é algo para dizer, olha, você tem neurose obsessiva, neurose histérica, ou paranoia, ou esquizofrenia. É algo para que nós possamos nos orientar na clínica para uma melhor condução do nosso trabalho na clínica, certo? Então, para falar mais a fundo sobre isso, requer muito mais tempo, naturalmente, e aprofundamento na teoria da escola francesa de psicanálise, mas o que definiria essas 3 estruturas seria um complexo edípico, né, a saída do complexo de Édipo. São 3 mecanismos diferentes e cada mecanismo desse define uma estrutura clínica. O recalque define a neurose, a denegação define a perversão e a foraclusão define a psicose, né? Então, são 3 mecanismos específicos que vão gerar 3 estruturas clínicas diferentes que a gente vai estudando quando a gente se abre para pensar a escola francesa. Mas, no mínimo, isso que você pontuou é muito importante. Onde é que estão os traços estruturais, né? Aparecem na relação desejante com o outro. E a gente precisa, de fato, de tempo para entender como é que esses traços estruturais se apresentam para que a gente possa trabalhar uma dialetização, palavra difícil, né? Dialetização desses traços estruturais. Essa dialética tem a ver com um filósofo chamado Hegel, que trabalha a ideia de tese, antítese e síntese, né, que foi trazida para a psicanálise a partir das colaborações do Jacques Lacan também. Então, a Edneia deu uma volta aí bem ampla no lacanismo, né, na fala de nós estou situando os demais para entenderem do que é que está sendo dito quando se fala de traço estrutural, certo? Então, com certeza o pessoal aí percebeu que tem muita coisa para estudar nesse sentido, né? Então, muito bem. Aos cavalheiros aqui, José Francisco e Otávio, passamos um pouquinho do horário, quero pedir desculpas a vocês, certo? Estamos encerrando o nosso encontro de hoje. Espero que tenham gostado do nosso encontro, que tenha funcionado bem. A foraclusão na psicose é o mesmo termo abordado por Lacan. A Adri pergunta, exatamente, é a tradução do termo Verwerfung, em alemão, né? Verwerfung. E aí o Lacan traduz como foraclusão, que é a foraclusão de um significante, que é o significante nome do pai. E aí abre teoria para a gente entender o que diabos isso quer dizer, certo? Venham para o curso de Lacan, quem quiser estudar Lacan. Bom, mas no mínimo, a base freudiana é fundamental. Leiam os textos Neurose e Psicose e a perda da realidade na neurose e na psicose, onde Freud define direitinho, à luz da segunda tópica, o que é uma neurose e o que é uma psicose para ele, certo? A partir disso, Lacan aprofunda. Obrigado por hoje, gente. Espero que tenham gostado. Leiam o nosso próximo clínico e até lá, então. Certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau.